Olá, aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Produtos Notáveis e Fatoração de Polinômios. Nesta aula nós vamos estudar outros casos de fatoração de polinômios. É uma aula bônus, mais aprofundada. Você vai ver que eu vou misturar alguns casos de fatoração, vou fazer manipulações assim para conseguir fatorar alguns polinômios um pouco esquisitos. Na aula anterior, a gente estudou a fatoração da soma e da diferença de cubos, e se você quiser assistir a todas as aulas do curso, eu recomendo que você faça isso, dá uma olhada nos links que aparecem na descrição. Bom, vamos começar aí com esse binômio 5x² menos 45. Primeiro eu quero que você observe que 5 e 45 são múltiplos de 5. Isso significa que a gente pode usar caso de fatoração que a gente estudou lá no início dos casos de fatoração, o fator comum em evidência. Qual é o fator comum? É o 5, né? Porque os dois números aí, o 5 e o 45, podem ser divididos por 5. Então vamos dividir os dois termos por esse número. Veja só, 5x² dividido por 5 é x². E menos 45 dividido por 5 é igual a menos 9. Agora eu quero que você observe esse binômio aí que está entre parênteses. X elevado a 2 menos 9. Esse binômio é uma diferença de dois quadrados. E voltando aí algumas aulas atrás, nós vimos que a diferença de dois quadrados na forma fatorada é o produto de uma soma por uma diferença de dois termos. A questão é, quem são esses termos, né? Vamos lembrar? O primeiro termo, tanto da soma quanto da diferença, é a raiz quadrada de x elevado a 2, que é x. E o segundo termo, tanto da soma quanto da diferença, será a raiz quadrada de 9, que é 3. Portanto, 5 vezes x mais 3 vezes x menos 3 é a forma fatorada completa daquele binômio que aparece ali no início, 5x² menos 45. Agora veja esse outro binômio aí. P elevado a 4 menos Q elevado a 4. É uma diferença de dois termos que estão elevados à quarta potência. Então a gente pode ver esse binômio também como uma diferença de dois quadrados. Acompanha comigo. A forma fatorada da diferença de dois quadrados é o produto de uma soma por uma diferença de dois termos. O primeiro termo, tanto da soma quanto da diferença, é P elevado a 2. P elevado a 2 é a raiz quadrada de P elevado a 4. E o segundo termo, tanto da soma quanto da diferença, vai ser Q elevado a 2. Q elevado a 2 é a raiz quadrada de Q elevado a 4. Mas e aí, será que acabou já a nossa fatoração? Não acabou não, vamos ver por quê. Dá uma olhada para esse binômio agora do segundo par de parênteses. P elevado a 2 menos Q elevado a 2. Esse binômio é uma outra diferença de dois quadrados. E dá para a gente fatorar essa diferença de dois quadrados, que vai ser, como a gente já viu, o produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Então aqui eu simplesmente reescrevi P elevado a 2 mais Q elevado a 2, e aqui já deixei o espaço para a gente escrever P elevado a 2 menos Q elevado a 2, na forma fatorada, né? O primeiro termo, tanto da soma quanto da diferença, é P, porque a raiz quadrada de P elevado a 2 é P. E o segundo termo, tanto da soma quanto da diferença, é Q, porque Q é a raiz quadrada de Q elevado a 2. Então, P elevado a 2 mais Q elevado a 2 vezes P mais Q vezes P menos Q é a forma fatorada, vamos dizer, completa de P elevado a 4 menos Q elevado a 4. Agora dá uma olhada para esse trinômio, 9y² menos 27y mais 18. Primeiro, veja que os números que estão multiplicando cada termo são todos múltiplos de 9. O 9, o menos 27 e o 18. Todos esses números aí podem ser divididos por 9. Então a gente pode colocar o fator comum em evidência, né? E qual vai ser esse fator comum? Vai ser o 9. Então nós vamos dividir cada um desses termos por 9. Acompanha aqui comigo. 9y elevado a 2 dividido por 9 é y elevado a 2. Menos 27y dividido por 9 é menos 3y. E 18 dividido por 9 é 2. E aí, será que acabou, hein?
A resposta nesse caso é não. Dá uma olhada nesse trinômio que aparece aí dentro dos parênteses. Esse é um trinômio de segundo grau. Então a gente pode aplicar esse caso de fatoração do trinômio de segundo grau que a gente estudou aí em aulas anteriores. Esse é aquele caso em que a gente usa soma e produto para fatorar. Vamos lembrar que a soma nesse caso está representada aqui por menos 3 e o 2 representa o produto. A forma fatorada do trinômio vai ser 9 que multiplica y mais a vezes y mais b. E o nosso exercício aqui, o desafio, é calcular os valores de a e b. Veja só, a soma, como eu disse, é menos 3, é o valor que está multiplicando ali o y, e o produto é 2, é o número que aparece sozinho ali no trinômio. A pergunta agora é, quais são os dois números que, se a gente somar, o resultado é menos 3 e que se a gente multiplicar, o resultado é 2. Veja que menos 1 menos 2 é menos 3 e menos 1 vezes menos 2 é igual a 2 positivo. Então nós já encontramos os valores de a e b. Então vamos preparar aí a forma fatorada. O 9 vai aparecer ali na frente multiplicando. E aí, seguindo o modelo que a gente tem, o primeiro termo dentro de cada par de parênteses vai ser o y, o segundo termo no primeiro par de parênteses é o valor de a, ou seja, menos 1, e o segundo termo no segundo par de parênteses é o valor de b, ou seja, menos 2. Portanto, essa expressão grandona aqui, 9 que multiplica y menos 1 que multiplica y menos 2, é a forma fatorada completa desse trinômio que aparece aqui no início. 9y elevado a 2 menos 27y mais 18. Agora dá uma olhada nesse outro trinômio aqui. Presta bem atenção, porque eu vou ter que fazer aí algumas mágicas envolvendo vários casos de fatoração de polinômios para a gente conseguir chegar a uma forma fatorada completa, tá bom? Então vamos lá, voltando ao trinômio, veja que ele não é um trinômio de segundo grau simples, né? Então a pergunta aqui é, será que esse é um trinômio quadrado perfeito? A gente vai ter que testar. Primeiro a gente tira a raiz quadrada de t elevado a 4, que é t elevado a 2. Depois a gente tira a raiz quadrada de 16w elevado a 4, que é 4w elevado a 2. E agora veja que o termo central, 4t ao quadrado, w ao quadrado, não é igual ao dobro do produto de t elevado a 2 por 4w elevado a 2. Se a gente calcular esse produto aqui, 2 vezes t elevado a 2 vezes 4w elevado a 2, nós vamos encontrar 8t ao quadrado w ao quadrado. Não é o termo que a gente tem aqui, o termo central. Então a gente conclui que esse não é um trinômio quadrado perfeito. Mas e se o termo central ali fosse esse valor, né? Se fosse 8t elevado a 2 w elevado a 2? Aí esse trinômio seria um trinômio quadrado perfeito? Aí seria sim. Será que tem jeito então da gente fazer aparecer ali um 8t elevado a 2 w elevado a 2? Bom, nós já temos 4t elevado a 2 w elevado a 2, então a gente pode somar 4t elevado a 2 w elevado a 2. Só que aí a gente está mudando o polinômio, porque não é certo a gente sair somando as coisas que a gente quer só para resolver as coisas que a gente precisa, né? Mas tem uma alternativa, olha só. Se a gente soma 4t elevado a 2 w elevado a 2 e ao mesmo tempo subtrai 4t elevado a 2 w elevado a 2, como aparece aí na tela, então está tranquilo, porque somar e subtrair o mesmo valor em uma expressão é a mesma coisa que somar zero a essa expressão. E somar zero a uma expressão não muda essa expressão. Então agora acompanhe aí comigo, passo a passo, olha o que eu vou fazer. Eu vou descer ali o t elevado a 4 da primeira linha, e agora olha o que eu vou fazer. Eu vou somar 4t ao quadrado w ao quadrado com esse 4t ao quadrado w ao quadrado. E aí o que a gente vai encontrar? 8t ao quadrado w ao quadrado. E aí o que a gente faz agora? A gente desce ali também o 16w elevado a 4. Só que tem esse menos 4t ao quadrado w ao quadrado que a gente subtraiu ali. Então a gente não pode deixar ele lá, a gente tem que descer ele também.
Agora veja esses três primeiros termos aí que eu fiz um traço embaixo. Esses três termos formam um trinômio quadrado perfeito. E a forma fatorada do trinômio quadrado perfeito é o quadrado de uma soma de dois termos, nesse caso aí, como nós vimos nas aulas anteriores, porque os três termos do trinômio são positivos. Vamos lá. O primeiro termo, então, vai ser a raiz quadrada de t elevado a 4, que é t elevado a 2. O segundo termo é a raiz quadrada de 16w elevado a 4, que é 4w elevado a 2. E como eu disse, como todos os termos são positivos, a gente vai ter aí o quadrado de uma soma de dois termos. Então, esses dois termos são somados e elevados ao quadrado. E o que eu faço com aquele menos 4t elevado a 2w elevado a 2 que está ali no final? Não tem jeito, a gente vai ter que repetir ele ali no final. Agora eu quero que você observe o seguinte. Veja que nós temos aqui uma diferença de dois termos que estão elevados ao quadrado. Nós temos aqui t elevado a 2 mais 4w elevado a 2, que está elevado a 2, e nós temos 4t elevado a 2w elevado a 2. Esse termo aqui é o quadrado de 2tw. Então, como eu disse, nós temos uma diferença de dois termos que estão elevados ao quadrado. Nós temos uma diferença de dois quadrados. E a forma fatorada de uma diferença de dois quadrados é o produto de uma soma por uma diferença de dois termos. O primeiro termo, tanto da soma quanto da diferença de dois termos, vai ser t elevado a 2 mais 4w elevado a 2, que é o que está aqui dentro desse par de parênteses. E o segundo termo, tanto da soma quanto da diferença, vai ser 2tw, que é a raiz quadrada de 4t elevado a 2, w elevado a 2. Então a gente pode dizer agora que esse produto aqui, t elevado a 2 mais 4w elevado a 2 mais 2tw, vezes t elevado a 2 mais 4w elevado a 2 menos 2tw, é a forma fatorada completa desse trinômio que a gente tinha aqui no início. T elevado a 4 mais 4t elevado a 2, w elevado a 2 mais 16w elevado a 4. Nesse caso aqui não foi simples a gente chegar à forma fatorada completa, né? Foi preciso aí fazer uma série de ajustes, uma série de manipulações. Então olha só, para você treinar outros casos de fatoração de polinômios, eu estou deixando na descrição do vídeo um link para uma lista de exercícios sobre esse assunto. Você pode baixar a lista de exercícios, depois assistir a um vídeo com a correção das atividades e assim você compara as suas respostas com as minhas. Como eu disse, os links estão na descrição. Além disso, na descrição você tem acesso a links para o meu site, minhas redes sociais, meu canal no Telegram, ou então você pode procurar nessas redes pelo nome Aula do Guto, tudo junto como está aparecendo aí na tela. Eu te vejo na próxima aula, que é, enfim, o encerramento do nosso curso de produtos notáveis e fatoração de polinômios. Muito obrigado se você acompanhou a aula até aqui, grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!